E aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um dia de videoaula, tá? Espero que vocês estejam bem no período da quarentena. Eu tô aproveitando para corrigir muita redação, tô corrigindo bastante, então se você não mandou a sua redação ainda, mande, tá? Como tem um volume muito alto e demora mais, né? Corrigir redação pelo computador demora mais. Mas não deixe de mandar, tá? Que uma hora você recebe seu feedback, beleza? Tô aproveitando para ler, para ver filme, para organizar, né, algumas coisas. Então, também tentem aproveitar bastante, né? Tentem garantir esse repertório. Tentem ir atrás dos vídeos que eu tô colocando lá no Classroom, dos vídeos que eu vou colocar aqui, por exemplo, nessa aula e tal. Acho que é bem importante vocês terem essa rotina de estudos, beleza? Então, como eu estava continuando, né, na outra aula que eu dei para vocês, eu falei um pouquinho sobre as características do naturalismo como um todo, tá? Agora a gente vai falar do principal representante dessa escola literária no Brasil, que é o Aloysio de Azevedo, com o livro do Cortiço, chama O Cortiço. Então é bem interessante para vocês perceberem como que essa escola, ela foi muito importante para a literatura brasileira, e como que os problemas que o Aloysio aborda, né, no livro existem até hoje, tá? Eu vou tentar fazer aulas mais curtas, porque eu sei que aula online cansa um pouco, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre os slides e tal, vocês me falam, tá? Porque realmente com os feedbacks que eu tive, talvez as aulas muito longas cansem mais. Então, eu vou tentar, né, ser mais enxuta para vocês verem até o final e tal. Beleza? Então, vamos lá. Antes eu vou falar um pouquinho do autor, tá? A gente não precisa saber muito da vida dele, tá? O que é importante a gente saber? Primeiro, que ele nasceu no Maranhão, então poucos autores, né, vieram de estados mais afastados do centro, ali, centro-sul, né, e tal. Então é legal vocês saberem que nesse período tinha gente também que não estava no Rio de Janeiro, que estudando, escrevendo, etc, né? Só que o Aloysio de Azevedo vem para o Rio de Janeiro, tá? Tipo, ele não teria feito esse livro se ele não tivesse vindo para o Rio de Janeiro, apesar de ser maranhense, tudo bem? É importante vocês saberem isso, que ele chega no Rio de Janeiro com 19 anos e ele vai lançar um livro chamado O Mulato, tá? Vou até marcar aqui para vocês verem como que eu separei, tá? Ó, então, em 1881 ele lança o livro do Mulato, que é um romance que na época chocou bastante a sociedade, porque ele falava de assuntos que não eram tão, como é que eu posso dizer? Rolava um medo de comentar disso, sabe? Um tabu. Rolava um tabu em relação a esse tema, que era o preconceito racial. Ainda mais nessa transição, né, da abolição e tal. Então, quando vem um romance desse que tenta trazer umas verdades nesse sentido, choca, né? Mas o livro realmente, que é o grande carro-chefe dele, é o Cortiço, beleza? E qual que é o principal objetivo dele ao falar isso, né? Analisar como é que vai se tornar esse Brasil urbano, analisar como é que as casas dessas pessoas vão se construir, né, no sentido de que não vai ser só um emaranhado de casas, né, problemas sociais, problemas raciais, problemas de gênero, vários problemas vão surgir com esse agrupamento de pessoas de forma desorganizada e tal, né? E a degradação dessas casas, assim, né? Vocês vão ver que no livro do Cortiço, a exploração do homem pelo homem é uma coisa muito concreta. Então ele vai falar bastante disso, né? Ele vai falar de um personagem que até então estava um pouco desconhecido, porque era novo realmente no país, desculpa, que é o imigrante, tá? Então a gente começa, porque o homem negro escravizado, ele veio para cá escravizado, né? O imigrante não, né? Ele vem pro Brasil no sentido de, lá tá se fazendo dinheiro, lá tá se fazendo família, né? Vamos pro Brasil porque lá é uma terra próspera. Então, vai começar a exploração dos imigrantes, que a gente vai ver que no século XX, mesmo com os italianos, com os alemães e tal, vai ficar um pouco pior nesse sentido, tá? Então, em 1890 ele lança o Cortiço, ele vira diplomata, né? Depois que ele consegue essa promoção, assim, né, na vida e tal, e ele morre em Buenos Aires aos 56 anos. Ele morreu cedo também, nesse sentido. Tudo bem? Então tá, vamos lá. Então, qual que é a estrutura da obra, tá? Como que a obra ela se constrói e ela se dá? O foco narrativo é em terceira pessoa. Isso é essencial. Por quê? Porque o foco narrativo, qual que é a intenção, né, desse autor? Observar,
tá? Ele sabe o que acontece dentro da cabeça dos personagens, ele vive ali a realidade do Curtiço, mas ele só observa, tá? Ele não participa da história. Ele só observa lá o que está acontecendo com esse povo e manda bala na sua análise, beleza? Então, é mais ou menos isso. Ai, meu Deus, meu cabelo. É mais ou menos isso que a gente vai tentar ver aqui, como que esse narrador, ao mesmo tempo, é o autor. Lembra que eu falei um pouco disso, né? Ah, é um narrador ou um cientista? É um cientista, é um narrador que está observando tudo e que vai analisar cada personagem a partir dessa observação. O espaço é o Rio de Janeiro, até porque no nosso Brasil é o único lugar que teria, né, esse aglomerado de pessoas de uma forma rápida. O tempo é o Brasil independência, essa transição para a República, tá? Então o Brasil já era independente já há bastante tempo, mas o Brasil ainda não era república, né? Ia ser ao longo dos anos. A gente tem um ano só da República do da República do Brasil, então é ainda um pouco difícil a gente ver como é que seriam essas características. O tempo é cronológico, então começo, meio e fim, não tem esses flashbacks e tal. Até tem algumas coisinhas, mas é muito pouco, então a gente fala que o tempo é cronológico. E qual que é o enredo? Qual que é a história? São várias histórias, na verdade, tá? Vocês vão ver lá depois, no próximo slide, com os personagens, que são várias histórias que se intercalam. Mas o enredo principal é o conflito social entre ricos e pobres, né? Então, o racismo que se dá nisso, o machismo que se dá nisso. Acontece uma coisa nova que eu vou botar aqui, ó, vou sublinhar, que é a zoomorfização. O que que é isso? Zoomorfização é quando a gente consegue pegar um ser humano e achar dentro dele aspectos animalescos, certo? Então, vou dar um exemplo. Uma mulher grávida equivale a um animal grávido nesse sentido, né? Que vai ter o seu filhote. Isso é uma característica, nós somos todos seres vivos nesse sentido. O que mais? Dependendo da construção social que você vive, que o homem tem que ser agressivo e tal, ele pode ter aspectos de besta nisso aí, entendeu? Então, no livro, o que seria essa zoomorfização? Não estou dizendo que é certo, tá? Estou dizendo que é assim que se dá no livro. Porque a gente sabe que a maioria das nossas construções, elas são sociais, elas não são naturais, né? Mas no livro ele coloca isso em xeque. Então, quando os personagens, eles, por exemplo, se matam assim por comida, a gente percebe que existe aí uma relação animalesca do ser humano, certo? Então, ele coloca isso em xeque no livro. Essa parte da degradação humana, então você vai ver pessoas com fome, pessoas que, fazem de tudo para acabar com essa fome, inclusive se comportar como animais. Você vê, por exemplo, eu botei aqui, né, essa parte aqui também é bem boa, ó, das patologias humanas. Adultério, prostituição, ganância. Então, essa parte aqui também é bem importante, porque essa degradação humana, ela também é no aspecto psicológico, né? Então, os casamentos que não dão certo, os casamentos que são de fachada, os casamentos que sofrem adultério e mesmo assim perdoam nesse sentido, a ganância, né? Pô, se eu tenho acesso a dinheiro, quanto mais dinheiro eu tenho, mais poder eu tenho e eu vou passar por cima de todo mundo para conseguir isso. Esse capitalismo predador que eu falo, né? Que o pobre, no livro, quando percebe que esse rico tem o dinheiro e que esse rico vai dar o dinheiro para ele, ele se torna quase que, né, meio que um súdito, quase, a gente pode pensar que até quase um feudalismo, assim, o cara, né, vai ser um vassalo e tal. Então é bem intenso como nesse aspecto o Cortiço ele vai ser, né, uma prova de que os seres humanos em condições degradantes de sobrevivência viram animais, beleza? Vamos então para os personagens. Então, a gente estava vendo que existe um conflito entre os personagens do Sobrado, que a gente caracteriza eles como a burguesia, e os personagens do Cortiço, que são os pobres, tá? Então, como que isso se dá? O Miranda, a Estela, que é a esposa, né, do Miranda, e a Zumira, que é a filha do casal, eles moram num sobrado, que é do lado do Cortiço, certo? Tem esse personagem. A Estela, ela é, como é que eu posso dizer, assumidamente adúltera, tá? Então, ela trai o marido de uma maneira super natural, super tranquila. Por quê? Porque o Miranda só é rico por causa dela, certo? A Estela que tem o dote do casamento. Então, o Miranda, apesar de ser muito machista nesse sentido, perdoa o adultério da Estela por dinheiro, né? Porque se eles se separarem, ele que fica na pobreza, não é ela. Então, aí a gente já começa a achar alguns aspectos
bem degradantes, né, da burguesia, de que eles topam absolutamente tudo para ter esse status social elevado. Aí vem os personagens do Curtiço, que são os mais aprofundados pelo autor, tá? Tudo começa com o João Romão. O João Romão, que é esse aqui, né, ó, João Romão, ele é dono de uma mercearia que fica do lado do Curtiço, certo? Não existe Curtiço ainda. O João Romão, ele trabalha, né, desculpa, ele tem uma escrava, uma mulher negra escravizada, que trabalha para ele. E assim, é mais ou menos aquele filme que a gente viu, né? O Quanto Vale Vai por Quilo. A Bertoleza, ela quer pagar a sua alforria, né? Pagar a alforria dela. Então ela trabalha pro João Romão. O João Romão dá uma grana para ela e tal, porque ela está em busca de comprar a sua alforria. O João Romão, ele já começa fazendo cortiço de uma maneira um pouco errada, antiética, etc. Ele vai roubar alguns materiais de construção do Rio de Janeiro e tal, e ele começa a construir, ao lado da mercearia dele, várias casinhas. E aí ele vai começar a alugar essas casinhas. E aí vai fazendo uma aqui, vai fazendo uma ali, daí o outro cara vai começar a construir também, etc. E aí eles vão formando essas casinhas, né, no meio dos sobrados aí do Rio de Janeiro, e aí vai virar um cortiço. Então, quem começa o cortiço é o João Romão, tá? Ele vai construindo aqui, construindo ali e tal, e aí quando ele vê, ele fez um monte de casa e aí ele já vira, né, o grande dono do cortiço. É para ele que a galera paga o aluguel das casas, né? Das casas pobres, né? Porque não são casas, né? São espaços mínimos de convivência e tal, mas que num momento de desespero a pessoa mora, né? E num momento de desigualdade também. E aí vem os personagens do Curtiço. Esse Curtiço vai começar a crescer, vai começar a crescer, vai começar a crescer. E aí esse Curtiço vai começar a criar vida, tá? A gente fala, né, tem muitos literatos que falam que o Curtiço é o maior personagem do livro, assim. O Curtiço, ele tem características, ele tem personalidade própria, né? A gente vai ver no próximo slide como o Curtiço ele ganha características de pessoas, tá? Isso cai bastante nas provas, nos vestibulares, como que o autor consegue, no livro, colocar características humanas nesse Curtiço, tá? Uma personagem muito importante é a Rita Baiana, tá? A Rita Baiana, o próprio nome já diz, ela é nordestina, ela vem pro Rio de Janeiro tentar a vida, então já tá começando aí um êxodo rural, tá? Da galera saindo do campo, vindo para a cidade e tal. E a Rita Baiana, ela é o estereótipo da mulher que samba, da sambista do Rio de Janeiro, tá? O livro, ele é bem estereotipado, tá? Vocês vão ver que quando vocês forem estudar e tal, ele é muito, como é que eu posso dizer? Ele é muito ruim no sentido de construção social, assim, porque ele promove esses estereótipos, assim, sabe? Então a Rita Baiana é essa mulher, né, que samba, essa mulher negra dos cabelos e tal, que tem um corpo super sensual, que seduz as pessoas do cortiço, os homens só a querem, né, para fazer sexo e tal. Então ela é esse estereótipo da mulher negra que é completamente sexualizada de uma forma negativa, tá? De exploração sexual mesmo. Então essa é um personagem. Aí tem o Jerônimo, tá? O Jerônimo ele é um português que ele vem pro Brasil, né? Vem pro Rio de Janeiro tentar a vida. Ele é um imigrante, né? Português. O Jerônimo tem uma esposa que é a Piedade, tá? Vocês vão ver que o casal ele vai sofrer diversas mudanças ao longo do livro, porque o autor quer mostrar o quanto o Curtiço vai desconstruir a ideia que eles tinham de moralidade, tá? Aí tem a Pombinha. A Pombinha é um personagem bem peculiar do livro. É uma menina, né, dos seus 14 anos. E, ao contrário da galera do Curtiço, ela teve a oportunidade de ir para a escola. Então, ela sabe ler e sabe escrever, tá? Ela foi financiada aí por uma tia rica que ela tinha. E, se eu não me engano, é uma prima, tia. No livro não tá tão claro assim qual que seria o parentesco, tá? Até porque essa prima, tia, tem grana. Então, e ela é uma meretriz, né? Que seria uma prostituta. Então, fica um pouco, né? Meio que a mãe não quer falar que ela é financiada através do dinheiro da prostituição e tal. Então, é um problema. Para eles é um problema. E aí é isso, ela, como ela sabe ler e sabe escrever, ela escreve cartas pra galera do Curtiço e tal, então ela é tida como uma menina intelectual, tá? O Firmo é um homem negro que joga capoeira, e ele é namorado da Rita Baiana, tá? Eles são
namorados. Não falam-se muito bem se eles têm, né, um certo tipo de compromisso e tal, mas eles ficam, tá? É como se eles fossem aí parceiros. Beleza? E aí, qual que é o enredo, tá? Vou falar um pouquinho rapidinho para vocês terem uma noção. O Jerônimo, ele acaba se apaixonando pela Rita Baiana numa noite de samba que os caras promovem lá no cursinho. No cortiço. Ai, meu Deus, cursinho, tô na cabeça. No cortiço. E aí começa toda a treta do cortiço, entendeu? Porque a Rita Baiana, ela não. Primeiro que o Jerônimo é casado. E isso pra moralidade é assim, né? É indissociável. Os caras, homem casado não pode ter esposa. E ele se apaixona porque a Rita Baiana, e aí que tá, essa coisa bem do machismo, assim, ela seduziu o cara, entendeu? Ela, com toda a sua sensualidade e tal, seduziu o Jerônimo. Então ela é o demônio em pessoa, ela é o diabo, ela é a tentação e tal, bota a mulher negra periférica como se ela fosse uma destruidora de lares, sabe? Isso é bem tenso, isso é bem machista no livro. E racista de alguma forma também, né? E a Piedade, que é a esposa do Jerônimo, ela é aquela mulher portuguesa que não tem esses trejeitos. Ela no livro tem uma parte muito tensa, como existe essa zoomorfização. Fala-se bastante de como eles são sujos. Ah, esses portugueses são sujos, eles não tomam banho, né? Eles não têm esse hábito de tomar banho e tal. É bem tenso, tá? E aí o Jerônimo e o Firmo, num dia lá que eles estão numa festa, num samba, eles resolvem tretar, por quê? Porque o filme fica com ciúme, então rola aí essa coisa bem de como o homem, ele é animalesco, ele é violento quando é ciumento, e tudo bem, né? Porque o cara tá agindo no sentido passional, então, para vocês verem como essas coisas bem características da sociedade brasileira, elas são promovidas até com o livro, assim, né? De que homem com ciúme é legal, entendeu? Tipo, isso tá defendendo a honra dele. Então é bem intenso, tá? O João Romão, apesar de ser muito rico, ele não é burguês, né? Ele não é, porque ele é muito rico no sentido de ele ter muito dinheiro com o dinheiro dos aluguéis do cortiço, né? Mas ele não é burguês, porque ele não tem o título de burguês, sabe? Ele é um cara da periferia que enriqueceu. E aí ele vai tentar ficar com a Zulmira, que é a filha do Miranda, né? Pra conseguir ter aí alguns dotes. Então você percebe que o que realmente move o livro é a relação de interesse, tá? Todo mundo ali tem um interesse em comum. Ou é um interesse afetivo, no ponto de vista do Jerônimo da Rita Baiana, ou é um interesse de dinheiro, né, entre Miranda e o João Romão, ou é um interesse de liberdade, que é entre a Bertoleza e o João Romão. Então, tudo ali é uma questão de interesse. E aí a gente tem que analisar, né, o quanto esses interesses vão ser colocados em xeque no momento de sobrevivência, tá? Eu não vou falar aqui o livro inteiro, porque, enfim, não é o objetivo a gente saber exatamente o que acontece com cada personagem, a gente não tem esse tempo para ler esse livro, mas ele é um livro bem emblemático para a gente entender um pouco alguns problemas sociais, tá? Beleza? Vamos pro segundo slide, ó. Pro terceiro, na verdade, né? Pro quarto. Então, como eu tinha dito, né, muitos literatos, muitos críticos de literatura e tal, eles acreditam que o próprio Curtiço, ele é o principal personagem, né? Porque o Curtiço, ele vai recebendo várias características de pessoa, né, ao longo do livro. Então, eu vou ler aqui um trechinho do capítulo 3, tá? Que fala como que o Curtiço se apresenta para a sociedade, enfim, para os leitores. E eles assim, ó. Vou marcar aqui com marca-texto. Eram 5 horas da manhã e o Curtiço acordava. Então, ó, o Curtiço acordava. Características de pessoa, né, de ser. Abrindo... Ai, meu Deus, pegou tudo. Não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada 7 horas de chumbo. Como que se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se a luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. Essa parte é interessante, quando ele fala do suspiro de saudade perdido em terra alheia, porque ele vai falar dos imigrantes, né? De como esses imigrantes eles sentem saudade da pátria e tal. Então, meio que antes de dormir que vem a saudade de casa, né? Que vem a saudade de casa. Beleza? Então, tem várias características nesse trecho
que mostra como que o cortiço ele vai ser, de alguma forma, enaltecido como um ser humano. Tudo bem? Agora vem a parte mais importante do livro, tá? Que é quando o Aloysio de Azevedo pega as teorias científicas e tal e tenta colocar nos personagens do livro, beleza? Então, ó, o naturalismo nos personagens. Então, como é que ele pegou aquelas 3 teorias que eu passei na aula passada, então seria interessante vocês voltarem, tá, para aquelas teorias e tal, e como que ele coloca isso no livro, para vocês perceberem o quanto isso realmente, para ele, é um argumento, tá? Então, primeiro, o determinismo. Lembra que a gente falou que o determinismo é o homem sendo um fruto do meio dele, principalmente, do meio, do instinto e tal. E o personagem que ele tenta provar que isso realmente acontece é o Jerônimo. Por quê? Porque o Jerônimo, ele era um português extremamente devoto, né, à religião, devoto ao casamento, devoto à esposa, ao trabalho. Ele era um cara certinho, né? Ele era europeu. O homem europeu, ele é moral, né? Ele tem essa moralidade, ele é ético, né, do ponto de vista dos estereótipos. E aí, quando ele vem para o Brasil, tipo, especificamente para o Rio de Janeiro, aí a coisa muda, entendeu? Por quê? Porque ele vai ser seduzido pela Rita Baiana, ele vai parar de trabalhar, vai ter uma hora que ele vai querer só ir pro samba, ele vai se separar da esposa, então ele vai levar, né, pô, o casamento vai pro espaço, e ele vai virar um malandro carioca, vai beber, vai virar alcoólatra, sabe? Tipo, vai começar a frequentar as rodas de samba e não vai mais querer saber de nada, sério. Então, ele foi um fruto do meio, sabe? Ele se deixou influenciar por todas as características que o Brasil tem estereotipado, tá? O Brasil estereótipo. E aí ele vai virar um brasileiro, tá? Isso que o Aloysio de Azevedo vem para falar um pouco, assim. Ele vai virar um brasileiro, do ponto de vista negativo, tá? Então, o Jerônimo ele vem como um exemplo desse determinismo. Aí vem a Pombinha. A Pombinha é um personagem bem engraçado, assim. Por quê? Porque ela vai desconstruir a ideia do positivismo, na verdade, tá? Porque a Pombinha, vocês lembram que o positivismo era o quê? O positivismo era o tipo de estudo, né, que só vale o estudo que tem diploma, lembra? Então, teoricamente, a Pombinha, ela é meio que uma intocável. Pô, porque a menina estuda, a menina é super inteligente, ela é super intelectual e tal. Só que ao longo do livro, ela se apaixona por uma prima. Pra prima prostituta que financiava ela, então, ou pra filha, a filha dessa prima e tal. Mas resumindo, tá? Ela, na verdade, se apresenta como lésbica, então é a primeira vez que a homossexualidade feminina aparece na literatura brasileira, tá? Então, ela, tipo, concretamente, né, senta nas entrelinhas e tal, ela fica com a prima rica e tal, e aí as pessoas desconstroem totalmente essa ideia dela, assim, de que, na verdade, só tem conhecimento quem tem diploma, não, né? Quem tem diploma também pode se deixar levar pelo determinismo. Então, o determinismo, ele é a teoria mais forte, assim, né? Para dizer que ela também é fruto do meio. Então, por mais que ela tenha esse diploma, por mais que ela tenha todo o gabarito, assim, para ser uma mulher da sociedade, na verdade, não, tá? Ela vai se deixar levar por essas paixões e não ser tão racional assim. E o darwinismo, né, que só os fortes sobrevivem. A Piedade, que é a esposa do Jerônimo, ela entra numa espécie de depressão. A gente sabe que não tinha, né, nada que, como é que eu posso dizer, diagnosticasse isso na época, mas ela entra numa depressão meio que profunda, assim, começa a beber, começa a virar alcoólatra, começa a parar de se higienizar. Os filhos deles acabam indo morar em outro lugar porque ela simplesmente larga a mão dos filhos. Então, ela não sobreviveu, tá? Essa ideia de que só os fortes sobrevivem, a Piedade não sobreviveu. Beleza? Então, essas 3 teorias, né, que a gente falou, o determinismo, o positivismo e o darwinismo, ele traz os personagens para provar que ou elas estão certas ou elas estão erradas. Tudo bem? Beleza? Então, esse é o principal objetivo do livro, assim, trazer essas teorias científicas, trazer o estudo de campo, né, e botar em prática como isso se dá no Brasil. Tudo bem? Então tá.
E aí, por fim, eu trouxe algumas imagens aqui, tá? Pra mostrar pra vocês sobre como que o cortiço aparece aí não nas provas, né? Mas aparece numa mídia aí. Então, esse aqui é o quadrinho, o cortiço tem um quadrinho, tá? Deixa eu só pegar aqui pra vocês verem. Então, esse aqui, ó, é o quadrinho do cortiço. Então, tem algumas editoras que lançaram, né, o cortiço em quadrinhos. Então, aqui, ó, tá a venda do João Romão. Aqui é o sobrado. Você percebe que até na questão espacial existe aí uma relação de contraste. Então, a burguesia está no alto. A burguesia está no sobrado. É ela que vê o pobre de baixo, assim. Sabe aquela coisa bem no nariz empinado? Ó, eu tô te vendo de baixo. Então, essa ideia espacial mesmo. Então, quem está no sobrado é essa burguesia. Então, aqui é o sobrado do Miranda, aqui é a menina do João Romão e aqui é o cortiço. Então, tá vendo? Ó, tem um casal se pegando aqui, ó. É essa ideia de que é isso, o cortiço não tem lei, tá? O cortiço, ele é uma micro-sociedade, que cada um faz a sua lei. É bem interessante. Aqui são as características, uma foto do filme do cortiço, tá? Então, a gente sabe que o Brasil gosta de fazer filmes das suas obras literárias, tá? É um filme bem interessante, apesar de ser um pouco estranho os personagens. Por exemplo, essa aqui é a Rita Baiano e ela tá branca aqui. Ela é Beth Faria, né? Ela tá branca no filme. E no livro, não. No livro, o Aloysio de Azevedo mostra bem clara que ela é uma sambista de escola de samba, negra, com os cabelos crespos e tal. Então, esse aqui é o Jerônimo, né? E essa aqui é a Piedade, que seria a mulher do Jerônimo. Então, o filme, ele é legal, assim, ele é antigo, né? Então, filme antigo não tem muito, tipo, eu amo filmes antigos, mas os filmes antigos brasileiros, eles não tinham uma intenção muito comercial e tal, então não se investia muito, né? Então, eles faziam o que dava para fazer. Então, os filmes antigos eles não tem tanto investimento, isso faz com que a direção de arte não seja muito boa, que o enredo fica um pouco, né, truncado e tal. Então, apesar disso, ele é um filme legal, assim, pra você ter uma noção de como eles retrataram os personagens. E aqui é uma foto de uma reportagem bem interessante, que é essa aqui, ó. Deixa eu fazer a setinha para vocês, tá? Essa reportagem aqui, ela é bem interessante, vai falar um pouquinho sobre os cortiços do Rio de Janeiro de hoje, tá? Então, perto ali da zona portuária do Rio ainda tem muitos cortiços. Eu tava até falando um pouquinho para vocês na última aula sobre os cortiços da Zé Paulino, né? Então, aí também vai falar um pouquinho sobre os cortiços do Rio de Janeiro. É bem interessante vocês darem uma olhada, tá? E aqui eu coloquei o trailer do filme para vocês verem, tá? Se a gente tivesse na aula, eu passaria para vocês, mas aí vocês assistem em casa para ter uma noção de como eles gravavam e tal. É bem interessante também, tá? Para vocês terem essa referência. Beleza? Tudo bem? Então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido pegar bem a essência dos personagens, a essência do livro como um todo. Claro que, pessoalmente, é muito mais interessante, né? Eu fico meio assim de dar aula e de dar vídeo lá, não sei se vocês estão entendendo, não estão. Mas dá o feedback pra mim, tá? Manda mensagem, manda perguntas, o que precisar para vocês entenderem a matéria, a gente tá aqui fazendo, beleza? Eu vou passar uma atividade, tá, para vocês em relação ao livro do Cortiço. A gente tem um encontro no Google Meeting, tá? Na quinta-feira, se não me engano. Então, na quinta-feira, eu vou falar com vocês lá, tá? Já vou pedir para vocês fazerem alguns exercícios do livro, tudo bem? Para na quinta-feira vocês só fazerem essa atividade que eu vou passar para vocês. Mas é uma atividade bem tranquila, tá? Mas que pra eu ver se vocês entenderam a essência mesmo, sabe? Do livro. Acho que vai ser bem interessante. Tudo bem, gente? Mas eu espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês estejam conseguindo aí manter uma rotina de estudos, tá? Porque não é porque a escola parou que a gente não tá trabalhando, que a gente não tá aqui tentando produzir material para vocês. Então seria interessante vocês também produzirem e mandarem esse feedback pra gente, tá? E estou às ordens. É só mandar mensagem, é só conversar que a gente vai se falando. Beleza? Tá bom. Um beijo, fiquem bem e até semana que vem. Tá na aula de literatura e nessa semana ainda eu vou postar lá o material de redação. Tá bom? Um beijinho. Tchau, tchau.